Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar. É só começar. E o assunto de hoje é debug no Visual Studio. Então, vamos lá. O que é o debug? Debug é um meio de acompanhar a execução de um programa passo a passo, utilizando breakpoints ou pontos de parada. Através dessa técnica, é possível checar em tempo de execução ou depuração todo o fluxo do programa e assim verificar se determinada regra de negócio está sendo executada corretamente. Um exemplo disso é uma variável de um determinado tipo que recebe um tipo diferente do esperado e provoca um erro durante a execução do programa. Por exemplo, você tem uma variável do tipo inteiro que espera um número e você atribui para ela lá no código um caractere, um tipo char. Isso vai gerar um erro, né? Então, através do debug, você vai poder encontrar e corrigir esse erro. Tá? Na próxima página aqui, eu coloquei alguns comandos que são pertinentes ao debug do Visual Studio. Tá? Então, nós temos aqui o comando F9 para marcar um breakpoint em uma linha. O comando F5, que inicia o modo debug e executa o programa até o próximo breakpoint. O F10, que executa o programa linha a linha. E o F11, que executa linha a linha, passando por dentro do conteúdo de métodos, funções e etc. Bom, então vamos lá para o Visual Studio para a gente ver como é que a gente vai utilizar o debug como ferramenta. Percebam o seguinte, hein, pessoal. Percebam que eu não disse vamos lá para o C#. Por quê? Porque esse assunto de hoje ele é pertinente ao Visual Studio. Tá? O modo debug ele pode ser usado em qualquer linguagem do Visual Studio. Tá certo? C#, VB.NET, F#. E assim como também toda linguagem de programação tem todo o ambiente de programação, a linguagem de programação tem o seu modo debug, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu vou utilizar o nosso projetinho primeira classe em C#, mas também poderia ser usado em qualquer outra linguagem do Visual Studio, beleza? Bom, então vamos utilizar um primeiro comando que nós falamos lá no nosso slide inicial. Eu vou dar um clique aqui na linha 19, vou pressionar F9, e vou determinar então um breakpoint. O que vai acontecer? Quando eu iniciar o modo debug, o programa vai executar normalmente, inclusive solicitando aqui as informações que ele pede, né? E quando ele chegar na linha 19, ele vai parar a execução e a gente vai poder acompanhá-la passo a passo, tá? Então eu vou iniciar o modo debug aqui pressionando F5. Quando eu faço isso, olha lá, o programa inicia. Você vê que aqui embaixo você tem uma janela, tá? Que vai ser importante para a gente aqui agora. Eu vou digitar o preço da torneira. Vou digitar aqui 30. Tá ok? Vou dar um Enter. Vou digitar a quantidade de torneiras que vão ser compradas. Vai ser 2 torneiras só. Vou dar um Enter. Observem que o programa continua executando. Eu vou digitar a opção 1 para que a torneira seja aberta. Quando eu der Enter, a execução vai parar no meu breakpoint. Ele para totalmente no breakpoint. E você observa que eu tenho aqui na janela uma aba Autos, que são as variáveis que o Visual Studio considera como importantes e já coloca elas ali para você acompanhar. E eu tenho também a aba Locals, que é o seguinte, ela vai me mostrar as variáveis do contexto atual, ou seja, por exemplo, eu estou aqui no arquivo program.cs, então ela vai me mostrar as variáveis deste arquivo. Olha lá, eu tenho o objeto torneira, né, que é uma variável do tipo classe, tem uma setinha aqui que eu vou abrir, ele vai mostrar aqui quais são os valores, né, da altura, da cor, do estado, tá ok? Do material, tamanho. Observa que aqui cada um tem o seu tipo, né? Então você já vê aqui qual é o valor padrão de cada tipo. Olha lá, que eu falei com vocês, o estado, né? Eu havia falado no vídeo anterior que toda variável booleana começa com falso. Olha aí, está aqui mostrado para vocês, né? Então você pode acompanhar
passo a passo o que está acontecendo com o seu programa. Olha só, nós paramos aqui, ok? Qual é o valor? Qual foi a escolha que o usuário determinou? Não foi 1, ou seja, a torneira está aberta. Se eu fizer o seguinte, se eu der um F10 aqui agora, olha lá, ele está verificando se o método abrir do objeto torneira vale true. Se valer, ele entra aqui. Ótimo, a gente viu que vale true. Beleza, ele entrou aqui. Agora, muito bem. E aí, se eu for dando F10, ó, ele vai fazendo aqui o que ele tem que fazer. Agora, veja bem. Se eu voltar aqui, que é outro macete que a gente tem aqui no Visual Studio, eu posso pressionar o mouse aqui, ó, com o botão esquerdo e trazer a execução do programa até o breakpoint novamente. Ou seja, eu quero verificar de novo isso aqui. Talvez isso aqui não ficou claro para mim, eu quero checar durante a execução do modo debug. Isso é muito comum quando a gente utiliza dentro de uma estrutura de repetição, por exemplo, um for, né? Eu quero acompanhar o valor aí, etc. Bom, vamos supor que ao invés de dar F10, eu quero dar F11. No F11, o que acontece aqui? Ó? Ele vai lá para a classe torneira e vai entrar no método abrir. Nós vamos poder verificar, ó, olha, o estado aqui, ó, nós vamos ver. Qual que foi a opção passada? Foi 1? Foi, olha lá, ele mostra aqui embaixo, olha o contexto, ó, a janela local mostrando o contexto, né? Então eu vou fazer o seguinte, F10, o estado recebeu true, beleza? Que é a propriedade do objeto primeira classe. Olha aqui a palavra do objeto torneira, né? Da classe torneira, perdão. Observa aqui, ó, a palavra this. Nós ainda vamos falar sobre essa palavra this aqui. Quando eu abro aqui, ó, ele mostra tudo relacionado à classe torneira, né? Inclusive aqui, ó, o estado é true, que a gente acabou de passar. Aí eu vou aqui para o F10, ele vai retornar lá para o programa principal falando que é true. Então, se for true, olha, eu vou entrar aqui de novo no objeto torneira, só que agora no método fechar. Se eu der F10, ele vai pular para a linha seguinte, mas eu vou dar F11 de novo para entrar no detalhe do método fechar. Olha lá. E aqui nós vamos ver que o estado vai receber false. Olha só. E aí então, quando eu voltar aqui no objeto torneira, o estado vai valer false. Quer dizer, funcionou perfeitamente o nosso método, funcionou perfeitamente o que nós havíamos planejado para acontecer. Beleza? Então vocês viram aí que foi possível acompanhar passo a passo o que estava acontecendo. Eu não entrei aqui, né, não mostrei aqui para vocês a função calcular executando, né? Seria interessante. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui um breakpoint nessa linha. Eu vou dar aqui um F9, tá ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar F5, ele vai executar. Eu vou lá respondendo as perguntas que ele está falando. Vou falar que essa torneira custa 30 de novo. Vou falar que são 2. Vou falar que vou digitar a opção 1. Aí ele parou nesse primeiro breakpoint. Nós falamos no início do vídeo que se eu der um F5 de novo, ele executa o programa até o próximo breakpoint. Olha só. Tá lá. Chegou ao próximo breakpoint. Quando que eu uso isso? Eu já passei por aqui, eu tenho certeza que está acontecendo, então aqui agora ele parou nesse breakpoint. Eu poderia dar um F11 aqui, ó, que ele vai lá para a função, olha aí, vai lá para a função calcular. E aí ele vai, eu posso dar um F10, então eu vou ver o retorno dela aqui, ele volta para a execução e finaliza o programa. Vale lembrar o seguinte também, né, gente? Eu posso colocar aqui um breakpoint em qualquer item do projeto, ok? Então, eu vou colocar, por exemplo, um breakpoint aqui no método fechar, por exemplo. Vou dar um F9, olha só. Coloquei um breakpoint, aí eu volto ao programa principal e vou F5.
e vou aqui, ó, F5. Aí vamos fazer tudo de novo, ó. Digite o preço, digite a quantidade, digite uma opção. Aí eu vou fazer o seguinte, olha lá. Quando eu der um F10 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai sair desse breakpoint e para a execução principal, ele viria para... Se eu desse um F5, né, perdão, ele viria diretamente para cá. Se eu der um F10 aqui, ó, olha lá. Dei um F10, ele veio, deu outro F10. Opa, ele parou aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um breakpoint aqui dentro. Então, se eu não quiser usar o F11, basta que eu coloque um breakpoint em um outro ponto, né? Você vê que é um outro arquivo e ele vai respeitar perfeitamente aí o fluxo do programa. Então, você consegue, inclusive, alterar, tá certo, gente? Você consegue, inclusive, alterar valores aqui, ó. Eu parei aqui, por exemplo, eu quero que esse cara receba true. Olha aí. Estado recebe true. Não faz sentido, né? Mas é o que ele vai fazer. Acabou que eu tirei o breakpoint. Se você clicar também, ó, não precisa usar o F9. Se você clicar também funciona, tá? Então, olha lá. Se eu fizer aqui agora F10, se eu der um F10 aqui agora, olha lá. Passou para a linha de baixo e o estado vale true. Se eu der um outro F10, ó, ele volta aqui. Então, quanto que vale o estado aqui agora? Quanto que é o valor do estado aqui agora? Olha aqui, ó, eu posso pôr o mouse em cima. Vale true. Ó. Vocês viram que eu alterei aí o valor em tempo de execução, né? Ou seja, vocês conseguem acompanhar a execução e realizar as correções necessárias. E para finalizar essa aula de hoje é o seguinte. Vou dar um stop aqui, ó, para o debug. Se eu não quiser debugar, se eu já quiser fazer o teste direto, então muito bem, eu posso deixar aqui os breakpoints, não tem problema, e eu posso fazer como eu fiz na aula do vídeo anterior, né? Eu posso dar um Ctrl F5 aqui, ó, que ele vai iniciar a aplicação sem passar pelo modo debug. Vamos deixar ele abrir. Olha aí, abriu aqui. Digite o preço da torneira. Olha aí, 30. Digite a quantidade, 2. Digite a opção, 0. A torneira está aberta, false. Olha lá. Perfeito. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Espero que o debug seja uma ferramenta utilizada muito aí por vocês, que ele auxilia realmente na execução dos seus códigos. E é isso aí. Até a próxima aula.